Olá a todos! Estamos aqui para a leitura dos capítulos 16 e 17 do livro 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne, adaptado pelo Valcir Carrasco. Fazendo uma breve retomada dos capítulos que vocês devem ter lido de forma individual. Os capítulos 13, no capítulo 13, a gente descobre que o Capitão Nemo tinha uma grande fortuna, que ele era um homem rico, muito rico, que conseguiria pagar a dívida de um país inteiro. No capítulo 14, ele convida os 3 novatos da embarcação para fazerem com ele uma descoberta pelo fundo do mar. E no capítulo 15, aí sim, o convite é por uma caçada, que só depois o professor descobre que se trata de uma caçada submarina. Como seria possível uma caçada no fundo do mar? Que tecnologia eles usariam para a época, né? Vamos descobrir nesse capítulo? O 16 está lá na página 120. Vamos lá? Se chama Ao Fundo, no Fundo do Mar. O local era o arsenal e o vestiário do Nautilus. Havia uma dúzia de escafandros suspensos na parede. Vocês devem ter lido nos capítulos anteriores que escafandro é uma espécie de tubo de ar que permite o mergulho solo individual. Expliquei a Ned Land que não iríamos a nenhuma floresta terrestre, mas submarina. Jamais colocarei esse traje, declarou ele. Não é obrigado, mestre Land. Pode ficar, disse o Capitão Nemo. E você, Conseil, vai se arriscar? Perguntou o arpoador. Eu sigo meu patrão aonde ele for. 2 homens da tripulação vieram nos ajudar a vestir os trajes impermeáveis. Eram leves, mas resistentes. As calças terminavam em botas com as solas de chumbo. No peito havia placas de cobre que o protegiam da pressão das águas. Para que os pulmões funcionassem livremente, as mangas terminavam em luvas. A nós se juntou um marinheiro muito forte. Sua presença tranquilizou-me. Certamente nos protegeria no caso de algum problema. Examinamos as espingardas. Era um modelo simples, capaz de disparar 20 projéteis, um após o outro. Fácil de usar. Colocamos os escafandros, os reservatórios de ar nas costas e a lanterna na cintura. Ned Land teimou em ficar. Eu e os outros fomos para um pequeno compartimento, totalmente fechado. Logo ele se encheu d'água para evitar o choque da pressão. Uma segunda porta se abriu e saímos. Nossos pés tocaram o fundo do mar. Não há palavras para descrever tudo o que vi. O Capitão Nemo ia à frente e o marinheiro alguns passos atrás de mim e de Conseil. Não senti o peso das roupas nem do reservatório de ar. Todos os objetos mergulhados na água perdem uma parte do peso igual a do líquido deslocado, como se sabe pela lei da física descoberta por Arquimedes. Arquimedes? Dá uma lida na nota 48. Arquimedes é considerado o maior matemático e cientista da antiguidade. A lei a que se faz referência faz parte do Tratado sobre os Corpos Flutuantes. Todo corpo mergulhado total ou parcialmente em fluido sofre uma impulsão vertical, dirigido de baixo para cima, igual ao peso do volume do fluido deslocado, aplicado no centro de impulsão. Essa lei nos permite entender que um pesadíssimo navio transatlântico não afunda, porque desloca um volume incrível de água. Essa é uma explicação física muito interessante. Para que a gente não se detenha agora sobre ela, vocês podem depois pesquisar, mas o deslocamento dos corpos, saber por que navios não afundam e uma azeitona afunda, isso é muito, muito interessante. Sugiro que vocês pesquisem depois em outro momento. Voltando para o texto. Os raios solares atravessavam uma massa de água. Podia ver formas a 100 metros de distância. A água parecia ser, na verdade, uma espécie de atmosfera mais densa. Caminhamos sobre areia fina, semeada de conchas. Vi rochedos atapetados de belas espécies. Flores, rochedos, conchas e pólipos.
Era um verdadeiro caleidoscópio em tons de verde, amarelo, laranja, violeta, nil e azul. Enfim, todas as cores possíveis. Avançamos enquanto sobre nossas cabeças passavam cardumes de peixes variados. Eu e Conseil paramos para admirar o que víamos. O capitão Nemo nos chamou com gestos. Dali a pouco, a natureza do solo se modificou. Passamos a andar sobre uma espécie de lodo viscoso, composto unicamente de conchas calcárias. As conchas são formadas basicamente pela sobreposição de 3 substâncias: uma proteína chamada conchiolina, um mineral chamado calcite e o carbonato de cálcio. Estão andando nesse lugar que é novo e que para eles está sendo super interessante. Ó, tem mais. Percorremos um campo de algas. Atravessamos um caramanchão de plantas submarinas. Longos sargassos flutuavam. As plantas em tom de verde mais acentuado eram as mais próximas da superfície. As vermelhas se encontravam na profundidade média, as mais escuras nas zonas mais profundas. Ele está descrevendo o fundo do mar, de quem vê ao vivo pela primeira vez, num período em que não era possível, pelo menos não com tantos detalhes. As algas são um prodígio da flora universal. Formavam uma família capaz de produzir ao mesmo tempo os menores e os maiores vegetais do globo. Algumas têm milímetros, há sargassos com 500 metros, meio quilômetro. Cerca de 1h30 depois, a paisagem voltou a se transformar. Ouvíamos nossas passadas perfeitamente. Na água, o som propaga-se a uma velocidade 4 vezes maior do que no ar. Subitamente, ou seja, de repente, surgiu um declive pronunciado. Atingimos uma profundidade de 100 metros. Meu traje estava preparado para suportar a pressão. Eu me sentia leve ao andar sob a água. A luminosidade enfraqueceu, pois os raios do sol já não chegavam com tanta intensidade. Mas ainda não havia necessidade de acendermos as lanternas. O capitão Nemo parou, apontou para as massas escuras à nossa frente. É a floresta da Ilha Crespo, pensei. E eu estava absolutamente certo. A gente descobre nesse capítulo um invento que não tinha na época e que apareceu anos mais tarde, que vocês viram nas pesquisas, que é a possibilidade de fazer uma navegação individual, de você fazer um mergulho solitário para conhecer o fundo do mar, sem ser necessariamente dentro do submarino, como a gente viu que depois também se tornou possível. Mas sair sozinho, mergulhar, entrar em contato com a natureza submarina é novidade, que também apareceu aqui no 20.000 Léguas e que só veio aparecer na vida real anos mais tarde. Floresta submarina, capítulo 17. Estávamos na orla da floresta. Era formada por arbustos de um tipo que eu nunca vira. Meu olhar foi atraído pela disposição dos seus galhos. Nenhuma das ervas do solo, nenhum dos galhos se curvava ou se estendia no plano horizontal. Todos subiam em direção à superfície do oceano. Se eu os desviava com as mãos, em seguida voltavam à posição anterior. Era uma floresta vertical. Todo mundo tem isso em mente, né? As algas e as plantas marítimas, elas não crescem lateralmente, elas crescem para cima, são puxadas também pela água, né? A flora submarina parecia mais rica que a terrestre. Durante algum tempo, confundi os reinos animal e vegetal. Quem não se enganaria? Fauna e flora são parecidas no mundo submarino. As plantas só aderem superficialmente ao solo. Não é dele que retiram os nutrientes, mas da própria água. Em lugar de folhas, possuem lamelas. Lamelas, olha lá, nota 50. São pequenas membranas delgadas em formato de lâminas. Fininho. Suas cores são limitadas ao rosa, ao carmim, ao verde, ao azeitonado, ao fulvo e ao pardo. Entre os arbustos acumulavam-se verdadeiras moitas de flores, mas não pertenciam ao reino vegetal. Eram zoófitos. Zoófitos.
é o nome dado a diversos animais invertebrados, ou seja, sem coluna. São assim chamados porque parecem plantas. Na verdade, o que ele estava imaginando inicialmente fossem plantas são animais. Eram zoófitos de formas incríveis e cores esplêndidas. Entre os galhos nadavam peixes-moscas. O Capitão Nemo nos fez sinal para pararmos e repousamos. Conseil me fez um sinal para demonstrar sua alegria. Não sentia fome, mas um sono invencível. Meus olhos se fecharam. O Capitão Nemo e o marinheiro também adormeceram. Quando acordei, tive a impressão de que o solo baixava no horizonte. O Capitão Nemo já se erguera. Eu me espreguiçava quando uma aparição me assustou. A poucos passos, uma monstruosa aranha marinha de 1 metro de altura me observava com seus olhos vesgos. Pronta para o ataque. Era horrível. Conseil e o marinheiro acordaram naquele instante. O Capitão Nemo apontou o crustáceo. Corajosamente, o marinheiro liquidou a aranha com uma coronhada. Pá! O monstro caiu contorcendo-se pavorosamente. Outros monstros terríveis podem estar à espreita, refleti. Preciso ficar atento. Pensei que estivéssemos no fim do passeio, mas o Capitão Nemo continuou à frente. O solo baixou ainda mais. Descemos a uma profundidade maior. Chegamos a um vale. A escuridão tornou-se profunda. Não se via nada a 10 metros de distância. O Capitão Nemo ligou sua lanterna, que lançou uma luz branca bastante intensa. Eu, Conseil e o marinheiro também acendemos as nossas. Iluminado por 4 lanternas, o fundo do mar ficou mais claro. Podíamos enxergar a uma distância de cerca de 25 metros. O Capitão Nemo continuou a nos guiar. Os arbustos rareavam, estavam se tornando menos frequentes. Mas ainda assim víamos um número incrível de zoófitos, moluscos e peixes. Nossas lanternas vão atrair alguns habitantes desses lugares sombrios, imaginei. Percebi que o Capitão Nemo também estava atento. Parou muitas vezes com a espingarda em punho. Em seguida, continuava a caminhada. Cerca de 4 horas da tarde, o passeio chegou ao fim. Uma muralha de rochedos surgiu à nossa frente. Eram as escarpas da Ilha Crespo, subindo em direção à superfície. Ali terminavam os domínios do Capitão Nemo. Voltamos. O capitão guiava-nos sem hesitação, sem medo, sem titubear. Tomou um novo caminho, mais íngreme, mais difícil. Rapidamente nos aproximamos da superfície o suficiente para termos de novo a luz solar. A 10 metros de profundidade, andamos entre um cardume de peixinhos de espécies variadas. Ainda não surgira nenhuma caça aquática quando vi a arma do capitão apontada para algumas moitas. Atirou. Um animal caiu fulminado. Era uma lontra marinha, o único quadrúpede que vive exclusivamente nas águas do oceano. Media 1,50 m de comprimento. Devia ser muito valiosa. Nossa, uma lontra de 1,5 m. Sua pele, castanho escura no dorso e prateada na barriga, era linda. Era um mamífero curioso, de cabeça arredondada, orelhas curtas, olhos redondos e bigodes brancos como os de um gato. A beleza de sua pele transformou-se também em sua estratégia. A caça predatória o tornou raríssimo. Hoje em dia, a lontra marinha é ainda mais rara e está ameaçada de extinção. Infelizmente, com todas essas características, se torna alvo de caçadores. Continuamos. Muitas vezes a planície se elevava apenas a 2 metros da superfície. Vi até agora a sombra dos grandes pássaros que voavam sobre nossas cabeças. Às vezes tocavam a superfície das ondas. Em certo momento, o marinheiro disparou para cima. Um enorme albatroz afundou, já morto. Também foi levado. Eu estava exausto.
Mesmo assim, caminhamos por mais 2 horas. Finalmente avistei a luz do farol do Nautilus. Ainda bem. Meu reservatório de ar estava terminando. Mas de repente o Capitão Nemo correu na minha direção. Agarrou-me com força e me atirou no chão. O marinheiro fez o mesmo com o Conseil. Assustei-me com a agressão, mas logo me tranquilizei ao ver que o capitão se deitou ao meu lado e permaneceu imóvel. Estávamos ocultos pela vegetação. Levantei a cabeça, vi corpos gigantescos que passavam ruidosamente sobre mim com clarões fosforescentes. O sangue gelou as minhas veias. O que será que estava passando em cima deles? Eram tubarões. Um casal de tintureiros. Tintureiros, olha lá a nota 53. Tubarão tintureiro é outro nome para o tubarão-tigre, que pode atingir os 3 metros de comprimento e pesar mais de 1.000 quilos. É uma espécie extremamente agressiva e conhecida por ingerir tudo que estiver à sua frente. Era um casal de tintureiros que segregam matéria fosforescente por orifícios em torno dos focinhos e são capazes de triturar um homem com uma simples mordida. Notei suas faces prateadas, repletas de dentes. Nem me lembrei de que, como um naturalista, devia aproveitar para observá-los. Senti um enorme pavor. Mas esses terríveis animais não enxergavam muito bem. Passaram sem nos ver. Escapamos. Meia hora depois chegamos ao Nautilus. Ufa! Entramos pelo mesmo compartimento por onde saímos. A saída se fechou. As bombas esvaziaram o compartimento e a porta para o interior abriu. Lá ajudaram-nos a tirar os escafandros. Exausto, fui para o meu camarote. Adormeci, maravilhado com a excursão no fundo do mar. Num período em que pouco se sabia, e ainda a gente, mesmo em 2000 e nos anos 2000, sabemos tão pouco sobre o fundo do mar, 150 anos atrás sabiam muito menos. Essa descrição, do jeito que o Júlio Verne trouxe, pouca gente conhecia. E aqui, colocar os personagens podendo viver essa experiência, fazendo uma caçada submarina, fazendo essa expedição de forma individual, de forma autônoma, era algo muito, muito interessante, muito desejoso para a época, né? O fundo do mar tá aí, descrito nesse primeiro momento, com todo esse encantamento. Espero que vocês façam a leitura dos próximos 3 capítulos e a gente se vê semana que vem. Até mais!